Olá, sejam muito bem-vindos à nossa aula fofa. Hoje a gente vai mergulhar numa pergunta gigante. Por que será que grandes sociedades que pareciam superpoderosos acabam desmoronando? Para nos guiar nessa exploração, vamos usar as ideias incríveis do professor Jiang Shueqin. Sabe, o professor Jiang aqui anotou uma coisa que talvez muita gente esteja sentindo. Aquela sensação de que o mundo está meio em declínio, sabe? É um sentimento que ele chama de deixar apodrecer, que é tipo uma desistência silenciosa, só que em escala social. Tá bom, mas será que esse sentimento tem fundamento? Para descobrir, a gente vai ter que bancar o detetive. Vamos começar a nossa investigação e procurar as pistas que estão aí espalhadas por toda a parte. E olha, as pistas não são poucas não. É só olhar ao redor. Mais conflitos aparecendo, dívidas que parecem não ter fim, tanto dos governos quanto as nossas, a confiança entre as pessoas parece menor, o pessimismo e o estresse estão lá em cima. Cada um desses pontos é como uma pecinha de um quebra-cabeça bem complexo. A parte boa é que a gente não está começando do zero. Grandes pensadores já investigaram esse mistério e nos deixaram basicamente 3 pistas principais, e são elas que vão nos ajudar a entender o que pode estar acontecendo. Nossa primeira pista vem de um economista, o Thomas Piketty. Ele fala sobre uma coisa chamada financeirização. É um nome complicado, mas a ideia é que o capitalismo passou por uma transformação bem importante na sua forma de funcionar. Pensa assim, ó. Existe a economia real, que é a que constrói coisas, abre fábricas, gera empregos de verdade. E tem a economia financeira, que é onde o dinheiro faz mais dinheiro, tipo no mercado de ações. O que o Piketty descobriu é que, com o tempo, ficou muito mais lucrativo só movimentar o dinheiro do que de fato construir alguma coisa. E isso, claro, muda o foco de todo mundo. Agora, a segunda pista vem do historiador Peter Turchin, e ela muda o nosso foco do dinheiro para as pessoas. O suspeito aqui é o que ele chama de superprodução de elites. Basicamente, é gente demais com diploma e ambição para poucas vagas de poder. Imagina só, uma sociedade forma um monte de gente super qualificada, filhos da elite, todos querendo os melhores cargos. Só que não tem lugar para todo mundo no topo. O que acontece? Uma competição feroz, que pode acabar virando um conflito bem sério e desestabilizar a sociedade inteira. E chegamos à nossa terceira e última pista. Essa vem do filósofo Oswald Spengler, e a ideia dele é bem mais poética, digamos assim. Para o Spengler, as civilizações têm um ciclo de vida, igualzinho a gente. Elas começam como aldeias unidas, crescem e viram cidades complexas, até chegar no estágio de megacidade. Nesse ponto, o foco vira totalmente para o dinheiro, para o individualismo, e aquela energia coletiva do início se perde. Aí, o declínio se torna quase que inevitável. De todas essas ideias, talvez a mais difícil de engolir seja essa da superprodução de elites. Para ajudar a gente a entender melhor, tem um experimento científico que é, ao mesmo tempo, fofo e bem arrepiante. É a história da utopia dos ratos. A história é a seguinte. Uns cientistas criaram um verdadeiro paraíso para ratos. Tinha comida infinita, água à vontade, nenhum predador, tudo perfeito. Com a vida ganha, sem precisar lutar para sobreviver, o que será que esses ratinhos foram fazer? Relaxar e curtir a vida boa? Que nada! Eles começaram a competir pela única coisa que sobrou: status social, poder, domínio sobre os outros. É exatamente a lógica da superprodução de elites. Mesmo sem necessidade real, a competição por uma posição social virou o centro de tudo. E o pior é que, como eles não tinham para onde fugir daquela utopia, esse conflito sem fim por status sempre terminava do mesmo jeito. Com o colapso total da sociedade dos ratos. Arrepiante, né? Ok, então a gente tem financiarização, superprodução de elites e o ciclo de vida das civilizações. Como é que a gente junta todas essas peças? Bom, é aí que entra o modelo do professor Jiang Shueqin. Ele combina essas pistas para explicar o que ele chama de motor secreto de uma sociedade. Vamos imaginar a sociedade como se fosse uma empresa gigante. No topo, tem os donos, que são as famílias da elite. No meio, os gerentes, que seria a classe média. E na base, os trabalhadores, a grande maioria que produz a riqueza de verdade. Essa empresa não fica parada no tempo. Ela passa por 3 fases bem distintas: a ascensão, a estagnação e, finalmente, o colapso. E em cada uma dessas fases, a relação entre os donos, os gerentes e os trabalhadores muda completamente. Olha só que interessante. Na fase de ascensão, o sistema é mais aberto, meritocrático e o objetivo é a união. Na estagnação, tudo fica mais burocrático e o objetivo passa a ser só manter estabilidade, muitas vezes usando de engano. E no colapso,
Aí o sistema vira autoritário, usa força e o objetivo é um só: sobreviver. E esse gráfico aqui mostra um ponto crucial. A fase de declínio pode ser bem longa, lenta, quase imperceptível. Mas o colapso final, esse geralmente é super rápido, dramático. Acontece quando uma tempestade perfeita de crises atinge a sociedade. Certo? O modelo parece fazer bastante sentido. Mas a pergunta de $1 milhão é: e aí? O que isso tudo nos diz sobre o futuro? O que a gente pode esperar para os próximos anos? Com base nesse modelo, o professor Jiang arrisca algumas previsões para o mundo ocidental nos próximos 5 a 20 anos. Ele sugere que a gente pode ver um aumento em todas essas 5 tendências, não necessariamente nessa ordem, mas todas elas se intensificando. É super importante entender que esse modelo não é uma bola de cristal, tá? A intenção não é prever o futuro com 100% de certeza, nem dizer o que é certo ou errado. A ideia é nos dar uma ferramenta, uma lente diferente para a gente tentar entender as forças complexas que estão moldando o nosso mundo agora. Isso tudo nos deixa com uma última pergunta, que talvez seja a mais importante de todas. Se a gente consegue enxergar os padrões que levaram outras sociedades ao declínio, será que a gente não consegue, juntos, encontrar um jeito de construir um futuro diferente? Um futuro melhor? Fica aí a reflexão.